Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor diz assim: oração para que a paz de Jerusalém continue. Salmo 122, versículo 1 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, aonde sobem as tribos do Senhor como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Versículo 5: pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Versículo 8: por causa dos meus irmãos e amigos direi, haja paz em ti. E versículo 9: por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém. Só a glória a Deus. O tema dessa mensagem que eu vou fazer essa noite é: minha casa é a casa de Deus. Amém? Glória a Deus. Este lindo salmo, ele fala da casa de Deus, mas também pode ser aplicado às nossas casas, quando fazemos delas, parte da casa do Senhor. O povo de Deus entendia assim, ao aspirar por Jerusalém, desejavam sempre estar no santuário do templo. Por isso faziam suas peregrinações em longas jornadas até Jerusalém, sempre levando consigo a lembrança do lugar sagrado para os seus lares. Glória a Deus. Eu convido aos irmãos, além deste salmo, pensando em Jerusalém como sendo a nossa casa. E lá também é a casa de Deus. Assim fazia o profeta Daniel bem longe, lá na Babilônia. Mas no seu quarto ele abria a janela para o lado de Jerusalém, desejando estar lá. Glória a Deus. E fazia ali o quarto dele como se fosse uma extensão de Jerusalém. Lá em Daniel, no capítulo 6, versículo 10, diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes se punha de joelhos, e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Nós vemos aqui que Daniel, ele estava cativo ali na Babilônia, mas nem por isso ele se deixava abater. Pelo contrário, ele abria as janelas e ele focava, ele visualizava Jerusalém, onde estava o templo, onde estava a casa de Deus. E naquele momento ele sentia como se ele pudesse estar próximo, porque a intenção dele, o pensamento dele é estar naquele lugar. Quantas das vezes, através mesmo do dia a dia, nós deixamos de lado essas coisas que parecem ser coisas pequenas, mas muitas vezes a gente deixa de pensar que em igreja, não sim, tempo físico, mas eu convido assim, a cada um dos irmãos a pensar no tempo físico como sendo uma extensão da casa de Deus, como sendo um lugar que foi edificado para que várias igrejas, para que várias pessoas se reunissem em um só propósito, que era de buscar a Deus. Amém? Glória a Deus. E agora eu pergunto para os
sua casa é a casa de Deus? Aleluia. No versículo 1 do texto de Salmo 122, fala sobre a alegria. Diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O primeiro sentimento de quem chegava em Jerusalém era a alegria. Da mesma forma, quando retornava ao lar, vindo da viagem de Jerusalém, era motivo de grande festa. Aleluia. A alegria é uma marca da presença de Deus em nossas vidas, porque é um fruto do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, que seria no caso a alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Aleluia. Nossas famílias precisam de alegria, porque quem está alegre é fortalecido. Em Neemias, no capítulo 8, versículo 10, diz assim: disse-lhes mais, ide e comei as gorduras, e bebai as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Então Deus fala com Neemias para que eles pudessem compartilhar do alimento da Páscoa com aqueles que não tinham o que comer em casa. Porque muitas das vezes a falta de alimento traz a tristeza, mas a abundância de alimento traz a alegria. E a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Como diz aqui a palavra. Porque nós ficamos mais confiantes quando estamos alegres. Se você quer desestabilizar uma pessoa, se você quer deixar uma pessoa para baixo, você entristeça o coração dessa pessoa. E essa pessoa vai enfraquecer de tal forma que você vai até se sentir culpado. O Espírito Santo ele cobra. Quantas não são as vezes em que nós, muitas das vezes, quando eu trago a palavra, eu trago principalmente para mim, nós deixamos de trazer alegria, assim como Neemias foi instruído de levar a alegria. Não necessariamente você tem que levar alimento para alguém que está precisando, mas com a palavra. Às vezes é um amigo, um companheiro de jornada, de trabalho, e você deixa de trazer uma palavra de alegria, e você deixa de proporcionar àquela pessoa um dia melhor. Muitas das vezes é assim que acontece. Uma família entristecida se torna falha. Se você quiser que sua casa seja uma parte da casa de Deus, procure ser alegre com os seus familiares. Ministre bênçãos sobre as suas filhas. Música, louvor e adoração são formas de alegrar o ambiente da casa. E agora eu me recordo, porque às vezes eu chego em casa, às vezes cansado do trabalho, e a Panela tem muito isso, ela gosta às vezes de. Eu chego em casa, ela está ouvindo um hino mais alegre, tudo, né? E aí eu confesso para os irmãos assim que de longe parece barulho, mas quando eu entro em casa eu vejo que é um hino assim, aí já muda o meu semblante, eu já vejo assim a alegria na vida dela. E aquilo me transmite assim uma paz, porque eu louvo a Deus, eu posso dizer que a minha casa hoje serve ao Senhor. A minha casa se alegra ao Senhor. Amém? Mas acima de tudo é preciso estar alegre com os entes queridos. Com rigor e exigências, não é possível trazer a presença de Deus para lá. Apenas amar as pessoas. Eu assim,
meu testemunho de vida, né, na minha infância, o meu pai ele era muito simples. Meu pai ele não serve ao Senhor, ele não é convertido. E eu lembro que a nossa infância ele era uma pessoa que ele não dava muito carinho e ele cobrava demais. As palavras que eu mais me recordo dele é: você fez tal coisa errada, eu não te mandei fazer isso. E aí eu vejo que realmente, quando você cobra demais os seus entes queridos e você não traz ali o afeto, o carinho, não traz a alegria para dentro do lar, você não colhe bons frutos. Durante a minha infância, particularmente, eu tinha mais medo do meu pai do que respeito. Eu confesso aos irmãos. Hoje, depois de convertido, eu aprendi que eu devo honrar os meus pais em qualquer instante, sobre todas as coisas. E eu entendo também de que é uma pessoa que carece de misericórdia, assim como eu fui alcançado pela graça de Deus um dia. Amém? Portanto, irmãos, leve a alegria para a sua casa. Amém? O segundo tema, o segundo tópico dos Salmos é o temor. E diz assim no versículo 2: pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Quando os caminhantes iam para a cidade santa, logo que avistavam, paravam e admirados com a sua grandeza e formosura. Antes de entrar, meditavam sobre os seus pecados, pedindo perdão ao Senhor. Levavam seus sacrifícios para o templo. Este era um sentimento de temor de Deus, um respeito profundo que nos faz refletir sobre as nossas vidas na presença de Deus. Não podemos entrar em Jerusalém de qualquer forma. É preciso reconhecer os erros e procurar mudança. Se você quer fazer a sua casa uma casa para Deus, deve buscar e saber o que é. Amém? Glória a Deus. O temor do Senhor e o princípio da sabedoria. Em Salmo 111, 10. Pense em sua vida, suas atitudes e palavras, se estão baseadas no temor de Deus ou se você tem feito coisas erradas em sua casa. Se Deus vai morar em sua casa, então deverá temer ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Busquem ao Senhor em suas casas. Muitas das vezes, na correria do dia a dia, a gente fica no automático. E nos últimos tempos eu tenho abolido isso da minha vida, de viver no automático. Porque Cristo não morreu por robôs, mas Ele morreu por pessoas separadas, consagradas para morar na glória com Ele. Amém? E eu tenho buscado fazer as minhas orações particulares dentro do meu lar, para que o temor do Senhor ele venha imperar ali naquele lugar, porque eu quero trazer a presença de Deus ali para a minha casa. Amém? O terceiro tópico é a firmeza. No versículo 3 diz assim: Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida. A arquitetura da cidade santa era inigualável. O visitante ficava espantado com a grandeza e passava a maior parte do tempo olhando para os muros e as edificações. Esta imagem ficava fixa na mente de todos que por ali passavam, como uma cidade inigualável. No Salmo 125, versículo 1 diz: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Ou seja, em todo tempo nós devemos edificar, fortalecer a nossa casa, deixarmos como os muros, eram os muros de Jerusalém, deixarmos uma casa forte, fortificada, engrandecida na palavra do Senhor.
A nossa casa, como casa de Deus, deve ser um lugar seguro e firme. Não podemos deixar nosso lar desprotegido. Lá em Marcos 3, 27, diz assim: ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manietar, ou seja, amarrar o valente. Aí então ele pode roubar na sua casa. Ou seja, numa casa fortificada, numa casa... É bem simples de trazer um exemplo. Eu não sei se os irmãos já tiveram essa experiência, mas eu já tive. Eu morava numa rua onde, na casa X ali, tinha pessoas... Todo mundo da casa era, assim, pessoas muito... Sabe, assim, muito valentes, assim, pessoa que ninguém podia passar na porta, olhar diferente, que o pessoal já estava... né? E todo mundo da rua tinha medo. Aí volta e meia vinha um lá e batia na porta, e quando a pessoa abria a porta, eu acredito que aquelas pessoas não eram convertidas. A pessoa já saía soltando os cachorros e brigando. Eu falo, meu Deus. E é verdade. Quando as pessoas se mostram fortes, todo mundo vai respeitar. Assim também é com a nossa casa. Quando a nossa casa ela é fortalecida, ela é edificada por Deus, as pessoas elas vão ver a nossa casa de uma forma diferente. Porque a força do Senhor está naquele lugar. E as pessoas elas vão temer. Porque quem é contra Deus? Quem tem coragem de ir contra Deus? De Satanás, Deus te tira da mão. Mas quem te tira da mão de Deus? Amém? Glória a Deus. Mas devemos estar sempre firmando as nossas famílias na fé. Deus não se agrada de inconsistência. Tiago 1,8 diz: o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Ou seja, em um momento a gente está buscando, a gente está jejuando, a gente está orando a Deus, mas no outro momento você se esquece das coisas de Deus e entra numa rotina, começa até procurar, buscar as coisas naturais, as coisas do mundo, mais do que as coisas de Deus. E não é bem assim. Nós devemos nos policiar em todo o tempo, estar vigilantes, porque nos últimos dias então nossas famílias precisam de persistência e firmeza. Infelizmente, nos últimos tempos, os relacionamentos estão sendo considerados quase que descartáveis. As famílias se formam de maneira precipitada e duram muito pouco tempo. O propósito de Deus para a família é permanente. E é fato, hoje em dia virou moda, né? Até mesmo em algumas igrejas, infelizmente, que se dizem igrejas que buscam a verdade, a palavra de Deus, já se tem o hábito de não só aceitar, mas como incentivar esse tipo de prática, de a pessoa experimentar, formar uma família e depois, se não der certo, separa. O pastor ele costuma falar isso, trazer, mas infelizmente é uma verdade no meio em que nós vivemos. As pessoas elas já procuram se casar, as pessoas elas inconscientemente elas já procuram buscar riquezas, buscar aglutinar, ter bens materiais antes de se casar, pensando assim: se não der nada certo, ou se alguma coisa me desagradar, eu vou simplesmente pegar a minha mala, pegar meus bens e vou viver a minha vida, eu vou atrás de outro relacionamento, né? Eu ouvi há um tempo atrás uma colega de trabalho, ela falando, né, que ela saiu de um relacionamento, né, e aí ela estava em litígio de separar, né, um apartamento que comprou junto e tal, e aí ela falou: eu errei enquanto pensei em construir alguma coisa com aquela pessoa, porque aí agora eu separei, eu tenho que comprar outra coisa e batalhar e tudo, mas agora eu vou fazer
pelas minhas próprias forças. E se eu tiver que arrumar alguém, eu vou arrumar alguém que me sustente. E não alguém que venha dividir os bens, aquilo que eu adquiri. Então, assim, a gente vê que o pensamento das pessoas do mundo não tem nada a ver com o projeto que Deus criou para o homem. Porque Deus criou para o homem a família. E o que é a família, na sua essência? A família é edificar pessoas unidas, pessoas com harmonia, pessoas com um só propósito, um só pensamento. Na minha casa, eu tenho esse hábito de, sempre quando eu vou fazer alguma coisa, de comprar alguma coisa, enfim, eu procuro sempre trazer para minha esposa e expor a situação. Eu falo, olha, nós precisamos fazer tal coisa. E a gente entra sempre em um comum acordo. Porque isso que é família, é você poder dividir, é você poder contar com aquela outra pessoa que está ao seu lado. E assim também ela fala comigo, ela faz todas as vitórias que ela tem alcançado, são as minhas vitórias. Amém? Glória a Deus. Por isso eu falo, irmãos, procure firmar a sua família na presença do Senhor. No tópico 4, fala sobre gratidão. No versículo 4 diz assim: para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para render graças ao ao nome do Senhor. Diz assim, a motivação dos visitantes de Jerusalém era de agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas. Muitos cumpriam votos de ir à cidade santa render graças por vitórias alcançadas. Bebês eram levados para ser apresentados ao Senhor no templo. Lá em Lucas, no capítulo 2, versículo 27, diz: e pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais o trouxeram, o menino Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei. Amém? Aqui, Lucas, ele retrata aquilo que Jesus viveu enquanto criança. Os pais, eles tiveram aquele zelo, aquela preocupação de apresentar o seu filho, de apresentar Jesus no templo. Porque era mais uma criança que fazia parte do povo de Deus. E isso é muito natural, porque eu não sei para os irmãos, mas para mim eu tive uma experiência também desse tipo. Quando o meu filho nasceu, eu queria ir para casa. A minha esposa falou, não, vamos para casa da minha mãe, porque lá vai ser melhor, lá a gente vai ter ajuda e tudo. Irmãos, foi uma bênção. Amém? Mas quando a gente chegou em casa, eu senti uma paz tão grande, eu senti que a minha família estava completa. Eu sabia que eu tinha meu filho e a minha esposa comigo, mas quando a gente chegou em casa, eu senti uma paz interior. Eu senti assim que é como se Deus tivesse falado, eu trouxe vocês para cá, eu trouxe vocês para este lar. Amém? Aquilo ali foi muito bom, foi uma experiência muito boa. E preparando essa palavra, eu me lembrei, me recordei disso. Amém? A palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã e ela também renova os nossos pensamentos. Ela nos traz à memória coisas que nós passamos. Amém? Foi muito bacana, foi muito interessante isso, essa experiência de lembrar, de recordar. Amém? Ofertas voluntárias eram entregues no santuário como forma de gratidão. As peregrinações, como diz o texto acima, eram feitas em grupos de famílias, chamadas de tribos, que caminhavam próximos, cuidando um do outro. O ambiente de gratidão que mantinham todos unidos. Ou seja, quando os israelitas, quando na verdade o povo judeu também, quando eles se propunham a ir ao templo adorar, a ir ao templo oferecer sacrifícios, ou apresentar seus filhos, eles eram famílias que se uniam e estavam voltando, eles sentiam que estavam voltando para a casa de Deus, como irmãos verdadeiros. E o sentimento era esse, de irmandade mesmo, porque eles estavam indo para a casa do Pai. Amém?
A ingratidão tem destruído muitas famílias que se esquecem das lutas que passaram juntos. Amém? Das vitórias alcançadas e também dos favores recebidos uns dos outros. Mesmo em tempos difíceis, devemos ser gratos a Deus por tudo. Muitas das vezes, as famílias, elas passam muitas dificuldades. E quando Deus começa a abençoar aquelas famílias, aí, se o lar ele não é um lar que busca a palavra de Deus, se as pessoas ali não estão vocacionadas a viver em comunhão em família enquanto cristãos, muitas das vezes, um exemplo é o que acontece corriqueiramente, quando as pessoas elas ganham uma herança. Muitas das vezes a família ela vive uma vida toda de dificuldade. Aí um avô, algum parente, ele vem a falecer e deixa uma herança. E aquela família se beneficia. E muitas das vezes, ou por parte da esposa, ou por parte do marido, ele já pensa assim: a herança era do meu avô, por que eu tenho que dividir essa herança com meus filhos, com a minha esposa? Eu já vi pessoas falaram para mim que perderam a família por causa de herança. E eu falei que isso não é herança, isso é uma maldição. Porque, e outra coisa, aquela pessoa ela nunca teve uma família de fato. Aquela pessoa ela tinha pessoas aglutinadas, pessoas unidas um certo tempo. E infelizmente só durante a fase mais difícil, de vida em convivência. Porque quando Deus abençoou aquelas famílias, eles não tiveram sabedoria. Eles não puderam glorificar a Deus por falta de conhecimento, por falta da palavra, da presença do Senhor. Amém? E 1 Tessalonicenses 5,18 diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Aleluia. Expresse gratidão em sua família, em todo o tempo. Agradeça a Deus pela família que você tem, em todo instante, em todo tempo. Porque Deus, Ele escolheu pessoas para estarem contigo. Muitas das vezes também tem o outro lado. Parte da família serve a Deus e outra parte não. É um exemplo também que eu tenho, que eu já vi pessoas assim, que é complicado, porque enquanto a esposa está puxando para o lado de Deus, está buscando a face do Senhor, o marido ele ainda está preso nas coisas deste mundo. Ele ainda está preso, escravizado por Satanás. E isso é muito triste, porque a família está dividida. E não é este o propósito que Deus tem para as famílias. Amém? O quinto tópico fala sobre autoridade. No versículo 5 diz assim: pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Além do templo, a cidade de Jerusalém também abrigava o palácio real, onde o rei descendente de Davi governava. O trono de Israel e do povo de Deus estava em Jerusalém. Mas a cidade também era conhecida por ser o lugar do trono de Deus, representado pelo templo. Em Isaías, no capítulo 6, versículo 1, diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, ou seja, toda a majestade, todos os servos de Deus, todos os anjos, o séquito do Senhor enchia o templo, a presença de Deus. Estes tronos do rei e de Deus significam a autoridade. A presença de Deus conferia este poder ao rei que estava em Jerusalém. A promessa de Deus em manter um descendente de Davi no trono de Jerusalém, ela era uma garantia da presença de Deus em Israel. Lá em 1 Reis, no capítulo 9, versículo 5, diz: então confirmarei o trono
do teu reino sobre Israel para sempre. Como falei acerca de Davi, também acerca de Davi teu pai, dizendo: não te faltará varão sobre o trono de Israel. Se você quer que sua casa seja também a casa de Deus, deve entregar o domínio total do seu lar ao Senhor. Deus não quer ser um visitante qualquer no seu lar, mas deve ser o Senhor o dono de tudo. Quando Deus está no controle das nossas famílias, tudo muda. Entregar o trono de Deus significa submissão e obediência. Amém? A partir do momento que nós colocamos Deus como sendo o dono das nossas vidas, o dono do nosso lar, nós não temos mais a escolha sobre o que devemos ou não fazer. Porque é Deus que vai dar o direcionamento ali na nossa casa. E nós devemos respeitar a autoridade de Deus sobre todas as coisas ali naquele lugar. Eu também tive a oportunidade de conhecer famílias em que não existia isso. Essa palavra autoridade era um pensamento distante naquele lar. Infelizmente, os filhos não respeitavam o pai e a mãe. Você chegava assim na porta da casa, você ouvia aquela gritaria, aquela discussão. O pai gritava com o filho, aí a mãe gritava com o pai. E era uma confusão. Pela misericórdia de Deus, aquela família nunca se desfez, mas era bem triste de ver aquela cena. Porque, apesar de todas as coisas de meu pai não servir a Deus, né? Mas dentro do meu lar, a gente sabia respeitar a autoridade dele naquele lugar. E assim nós devemos ser dentro da nossa casa. Nós devemos, mesmo sendo o homem e o cabeça da casa, nós devemos, e coloco eu em primeiro lugar, devo respeitar a autoridade de Deus ali no meu lar. Porque Deus, ele é a autoridade maior na minha vida. Amém? Entregue o trono da sua casa a Deus. Amém? Glória a Deus. O sexto tópico fala sobre paz. Nos versículos 6 e 7 diz assim: orai pela paz em Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Glória a Deus. O menor sentimento dos visitantes, o maior sentimento dos visitantes de Jerusalém era de segurança e paz. Era como se o céu descesse e a terra e tudo estivesse em perfeita harmonia. Isto era uma consequência do domínio divino sobre o seu povo. Se Deus for rei, haverá paz. Ou seja, quando o povo ele se deslocava ali para o templo, todas as preocupações, toda a angústia, todo o peso que eles vinham carregando da jornada até o templo, até ali aquele lugar, se desfazia. Porque eles se sentiam seguros naquele lugar, sentiam paz ao chegarem naquele lugar. Desta forma, subiam para a cidade, desejando que tudo estivesse em paz, e também retornavam para as suas casas, pedindo a Deus que o guardasse na sua viagem, e que tudo estivesse bem em seus lares. Amém? Eu sempre, quando eu oro, eu sempre busco, justamente por essa palavra, para que muitas das vezes a gente viaja, a gente vai para longe, e eu sempre peço a Deus que Ele venha trazer paz sobre a minha casa, venha guardar a minha casa, a minha saída e a minha chegada. Amém? Glória a Deus. Aleluia. O texto nos diz que devemos orar por paz em Jerusalém, no versículo 6. Você tem orado pela paz em sua casa? Aleluia. Não respondo, tá, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Se no mundo
tudo está perdido, dentro das nossas casas deve haver paz. Então devemos orar pedindo ao Senhor que dentro de nossos muros reine a paz. Se você quiser que seu lar seja um lugar da presença de Deus, então deve ser uma pessoa pacífica que faça a paz. Lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 9, diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. É aquilo que eu havia dado exemplo anteriormente. Você via que naquela família ali, tinha tudo ali dentro daquele lá, menos a paz. Era uma confusão só. Amém? E como é bom quando a gente chega numa casa, eu tenho essa oportunidade, sempre quando eu chego na casa do pastor Magno, eu sinto essa paz, eu sinto essa tranquilidade quando eu entro ali naquele lugar. Eu me sinto bem quando eu vou à casa do pastor. Glória a Deus. Não aceitando contendas e intrigas, que são obras da carne. Procure sempre apaziguar as coisas. Aleluia. Ore pela paz em sua casa. Amém? Glória a Deus. E o sétimo tópico fala do amor. Nos versículos 8 e 9 diz: por amor dos meus irmãos e amigos, direi, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Aleluia. O amor a Jerusalém era tão grande que o povo nem se cansava de caminhar. Não havia distância ou dificuldade que impedisse suas idas à cidade santa. E até os dias de hoje, quando você encontra com o povo judeu, eles têm essa tradição. E eles buscam, durante as festas deles, eles buscam sempre ir para Jerusalém, para buscar renovar a si mesmo, né? Em oração, meditando, e eles ligam o pensamento deles como se aquele ali fosse realmente a casa de Deus, e é de fato a casa de Deus. Para a gente é um pouco distante essa ideia. A gente, pelo menos eu nunca tive essa oportunidade. Eu acredito que pela glória de Deus eu vou ter a oportunidade de ir até a cidade santa, para também poder sentir essa sensação, porque eu imagino que deve ser uma coisa muito, muito boa, muito bacana, de você poder estar no templo que foi construído por influência de Deus, um lugar que foi separado. Não que as nossas igrejas, os templos não sejam inspirados a ser construídos por Deus, mas que de fato aquele lugar em específico, aquele templo, foi o lugar que Deus escolheu para fazer morada aqui na terra, para chamar de lar dos filhos dele nesta terra. Amém? Glória a Deus. Aleluia. O salmista pede 2 vezes por amor, mostrando que em nossas casas precisa haver o amor. Aleluia. O próprio Deus é amor. Lá em 1 João, no capítulo 4, versículo 8, diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, onde não existe amor, não tem a presença do Senhor. Quem ama procura sempre o bem do seu próximo. 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo 4 ao 8, eu marquei aqui, diz assim: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com a indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Versículo 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E o versículo 8. O amor nunca falha,
Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Mas a única coisa que permanece é o amor. Amém? Glória a Deus. Então, sobre todas as coisas, o principal de tudo isso que eu tenho falado, se no teu lar não tiver amor, no teu lar não existe a presença de Deus, porque Deus é amor. Amém? E nunca o mal. Se você ama a sua família, procure trazer paz e o bem para a sua casa, e nunca problemas. Deus ama a sua família, e você, independentemente dos seus defeitos ou imperfeições dos seus familiares, este amor incondicional deve ser o laço de união da família e a base para a presença de Deus em seu lar. Demonstre amor em sua família. Amém? Em todo tempo, fale para o seu filho, para sua esposa, seu esposo, que você o ama. Em todo tempo, busque fortalecer o principal, o amor dentro do seu lar. Amém? A nossa casa, ela se torna Jerusalém, ou a casa de Deus, quando existe alegria, temor, firmeza, gratidão, autoridade, paz e amor. Deixe Deus entrar em seu lar, transformar em um lugar para a presença do Senhor. Amém? Deus quer habitar em sua casa. Deus quer habitar na minha casa. Amém? Glória a Deus. Faça da sua casa a casa de Deus. Amém? E aqui eu finalizo e agradeço a essa oportunidade. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Fique sobre os seus pés. Depois dessa palavra, vamos orar pelas nossas famílias. Estamos estudando as lições da escola bíblica e está falando sobre família. A família, ela tem vivido realmente muitos ataques, mas Deus, ele vai dando vitória quando nós chegamos para Deus. Ele abençoa a família, ele fortalece a família. Por quê? Porque Deus é o criador da família e também é o sustentador dela. É Ele que guarda a família, abençoa e fortalece. Então, vamos apresentar nossas famílias em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Pai amado, nesta noite nós te louvamos pela palavra, meu Deus, que veio de encontro a nossas famílias, da nossa casa ser um pedacinho do céu, e também participar dele, Senhor amado. Meu Deus, que nós possamos ter paz em nossos lares, que nós possamos ter paz em nossas famílias, que nós possamos, meu Deus amado, deixar um legado para aqueles que são os nossos descendentes, para os nossos filhos, Senhor amado, que não seja esquecido o teu nome, que não seja esquecido o Senhor, Pai. Então o Senhor abençoa, Senhor amado, nossos filhos, abençoa nossas famílias, abençoa nossos lares, Pai amado, que a cada dia a tua bênção, Senhor, esteja sobre as famílias, sobre as casas e as pessoas, Pai amado. Meu Deus, é o que nós te pedimos nesta noite, que a tua bênção venha repousar sobre nós e nossa família, em nome de Jesus. Agradecemos os amigos que estão nos assistindo até agora. Domingo que vem temos mais uma palavra para o seu coração, em nome de Jesus. Podem sentar todos. Então agradecemos, irmão.